Senhores, o Toyotaro vai canonizar a porra toda. Muitos eram chamados de loucos ao afirmar que o Super Saiyajin 4 iria retornar. Muitos foram chamados de loucos a dizer que o Paikuhan era canônico. Muitos eram loucos ao dizer que Dragon Ball AF seria real. Mas estavam todos aparentemente certos. Então é o seguinte, meus compatriotas, saiu há um tempinho já o último capítulo de Dragon Ball Super e sim, o Toyotaro canonizou a merda toda. No último capítulo a gente basicamente viu nas páginas do mangá que heróis da Terra existiram. A gente viu alguns heróis que apareceram antes, como por exemplo o Grande Saiyaman, o Goku só que sem o rosto, o Mutaito, que eu gostaria de fazer um vídeo sobre ele depois, e o Oribu. Mas qual é o contexto do Oribu? Que personagem é esse? Nos fillers de Dragon Ball Z, o Oribu apareceu lá na saga do Torneio do Outro Mundo. Basicamente o Oribu era um personagem todo certinho, eu acho. Eu não lembro exatamente como ele era, mas ele é da trupe do Paikuhan, ele é da gangue dele. E ele simplesmente foi canonizado pelo Toyotaro. O que significa que o Paikuhan pode se tornar um personagem real de Dragon Ball. O Paikuhan, isso mesmo, o Paikuhan. E não só isso, mas outras coisas podem se tornar canônicas só por conta desse capítulo. E eu não tô exagerando, muitas coisas. Primeiramente, o que de interessante é poder ser canonizado com a entrada do Oribu e talvez do Paikuhan? Primeiramente, algumas questões. Cooler. O Cooler pode virar um personagem canônico de Dragon Ball por conta disso, já que ele é um personagem que facilmente poderia existir no universo de Dragon Ball, mas que não existe. Então o Toyotaro poderia canonizar esse personagem. Também temos o Zaiko, que é do Dragon Ball AF. Esse daí eu não acho que seja tão possível quanto o Cooler, ou sequer o Paikuhan, mas também não é algo que eu diria, isso nunca vai acontecer. Tem minhas dúvidas. Porque além do mais, o Zaiko é um personagem muito amado na comunidade Dragon Ball, pelo menos até onde eu me lembro, que era em 2016, acho. E também meio que foi um personagem criado pelo Toyotaro, ele já tem uma história pra ele, então ele poderia facilmente criar algo mais adaptado pro contexto todo de Dragon Ball Super. Então, Cooler e Zaiko podem algum dia se tornar canônico junto do Paikuhan, que talvez vire. Eu acho com certeza que o Paikuhan vai virar um personagem canônico e seria muito bom. Porque o Paikuhan é um personagem bom, ele não é um personagem ruim, ele é só um personagem bom. Ele é um Piccolo 2, só que tão legal quanto o Piccolo. Então não tem muito o que errar, sabe? Agora eu gostaria de teorizar com vocês sobre se o Cooler fosse um personagem que se tornasse real, como que funcionaria ele agora? Porque, tipo, a gente tá numa fase muito avançada de Dragon Ball e não teve qualquer tipo de menção pra ele antes. Então, vamos tentar teorizar sobre como que o Cooler poderia surgir em Dragon Ball atualmente? Vamos? Bom, primeiramente, se ele fosse aparecer, seria algo relacionado, acho que talvez ao Goten, ao Trunks, talvez a Pan? É meio complicado pensar agora, mas, tipo, o Goten e o Trunks viraram super-heróis agora. Podemos fazer algo como, o Gohan, o Piccolo, o Broly, Goku e Vegeta um treinamento local, que nem no filme Super Hero. E quem tá na Terra é só a galerinha, sabe, a galerinha execrável, a galerinha fraca, que não consegue fazer nada. Aí, pum, chega o Cooler, uma invasão assim, quase que um novo filme, alguma coisa desse tipo. Inclusive, poderia ser até um mini contexto pro próximo filme, mas eu acho que como seria muito parecido, não. Mas de outra forma, eu acho que se o Cooler fosse aparecer, ele seria algo envolvido com o Goten e o Trunks e nada relacionado aos outros personagens mais fortes, pois o Cooler teria que ser mais fraco pra fazer sentido. E como o Goten e o Trunks não treinam, ou seja, eles estão num nível de força semelhante com, talvez, com o Cell semi-perfeito? Cell imperfeito? Não sei dizer. Mas imagine, um filme focado no Goten, no Trunks, talvez na Pan, na Bra, Maron, acho, e mais alguns personagens secundários, tipo Yantia, Tenshinhan e Kuririn. Eles chegam assim, aparece o Cooler, o Cooler manda lá a invasão dele, briga, porrada, tiro, bomba, aí pum, filme. Ou algo desse tipo. Ou talvez só alguns capítulos do mangá em que demonstra esse tipo de invasão. Pois em Dragon Ball Super é algo que até tava acontecendo, tipo, teve o bagulho do Freeza e também o bagulho do Moro. Então não acho que já tão impossível de acontecer algo parecido, mas acho que se acontecesse eu não gostaria tanto, porque seria muito parecido.
Mas eu não consigo pensar em muita coisa pra poder acontecer, já que a gente não sabe o que se passa na mente do Toyotaro. O maior problema de pensar como o Toyotaro é porque ele não é o Akira. A gente já sabe um pouquinho como é que funciona a mente do Akira. O Toyotaro é um fã de Dragon Ball, isso é inegável. Ele tem lá a essência. Porém, a essência de um fã de Dragon Ball, eu diria tipo orgulho saiyajin, eu acho. O que eu quero dizer com isso é que provavelmente as coisas que ele vai fazer devem ter algum tipo de fanservice envolvido aí no meio. Claro que a volta do Freeza e outras coisas que tiveram no Dragon Ball Super já foram pra isso, mas eu acho que talvez entre mais isso. Eu sinceramente eu não gosto do Toyotaro como um escritor, como artista até vai. Ele até desenha bem, eu não acho que seja tão bom quanto o Akira, mas tipo, como escritor não desce. Ele simplesmente conseguiu cagar com as sagas que tinham mais potencial no Dragon Ball Super, que era a saga Moro e a saga Granola. Tipo, o final da saga Moro é uma bosta, o Moro deixou de ser um mago do balacobaco e virou um guerreirinho. E o Granola, tipo, a saga do Granola, o clímax dela foi no meio da saga e depois foi só ladeira abaixo. A única parte boa foi a parte do Bardock depois e possivelmente a morte do Gas. Mas não teve muito mais coisa interessante sobre essas sagas enquanto elas estavam sendo feitas. E tem mais uma coisa que eu também acho que não vai ser tão bom sobre o futuro de Dragon Ball, é que provavelmente vão matar os outros personagens. Não matar literalmente, mas tipo, eu acho que não vão dar mais destaque pros personagens secundários. Tipo, até teve um destaquezinho pro Goten e pro Trunks, mas acho que não vai ser muito mais do que isso. Tipo, no torneio do poder do mangá, pelo menos já foi um crime o que fizeram com o Kuririn, com o Tenshinhan, com o que quase fizeram com o Mestre Kami, mas ele ganhou destaque e outras coisas. Tipo, eu gostaria realmente de que o Toyotaro botasse a mão na consciência e pensasse, a gente tem personagens secundários, né? Então a gente dá um destaque pra ele. E eu duvido que ele vai fazer isso. Porque o próprio Toyotaro é um fã de Dragon Ball que é mais o pique Goku e Vegeta, pelo que aparenta estar no mangá. Tipo, duas sagas inteiras de Dragon Ball Super foram Goku e Vegeta. Só, literalmente só isso. Que foi a saga Moro, que só se resolveu com Goku e Vegeta. Tipo, até teve o Gohan, o Piccolo, sei lá o que, mas ninguém ligou pra eles. Também teve a saga Granola, que foi só Goku e Vegeta, mas nada. E o Granola, que é um personagem novo que foi introduzido, acho que ninguém gosta dele tanto assim quanto parece. Ele é legalzinho, mas pra que eu vou querer ver o Granola? A gente já não tem o Broly, que pode ser muito mais interessante. A gente já não tem o Piccolo, que também é mais interessante que o Granola. Tem personagens terráqueos que são mais interessantes que o Granola, e nem eles têm esse destaque. Pô, eu gostaria de ver, sei lá, o Kuririn minimamente forte, minimamente respeitado. Gostaria de ver, sei lá, o Tenshinhan com mais destaque. Tipo, o Tenshinhan é um personagem com muito potencial de aproveitamento. O cara é de outra raça, ou seja, ele é uma raça alienígena, e poderia fazer toda uma saga focada nessa raça alienígena. Tipo, ele foi um dos primeiros personagens com várias técnicas. Ele desenvolveu técnicas que seriam comuns para os próximos inimigos e outras coisas, mas simplesmente esquece. Foca nos Saiyajins. Isso foi algo mais do Toriyama naquela época, mas o Totoro só tá continuando isso. Ele não tá dando destaque pros personagens secundários. Não tá, isso é muito ruim. Tipo, deveria ter mais destaque pros personagens secundários. Porque se uma obra for só personagem principal, não faz outro personagem. Ele introduziu mais personagens como, por exemplo, o Granola, como eu já citei, e outros Ritas, que nem devem ser mencionados futuramente, talvez. Tem muito personagem em Dragon Ball que é interessante, mas que eu duvido que tenha qualquer tipo de desenvolvimento. Tipo, já faz um tempão que a gente não vê nada sobre os outros universos. O Toyotaro nem parece querer ligar sobre isso. Então, o futuro Dragon Ball é bem incerto, pra falar a verdade. E eu tenho medo do que pode acontecer. Mas eu tenho um pouco de fé ainda. Pois já foi dito que eles analisam o que os fãs querem e tentam fazer. Então, se os fãs gostarem, pode ser que dê certo. E tem mais uma coisa. Se eles analisam o que os fãs falam e dizem querer, isso significa que... Será que em algum momento eles pararam pra ver o meme do Tenshinhan e do Vegeta? Ou será o meme do Majin Vegeta? Eu sei que pode parecer muito bizarro esse tipo de ideia, mas tipo, boa parte da comunidade Dragon Ball é tanto brasileira quanto mexicana. Então simplesmente eles estão lá, eu sou o Toyotaro, eu vou ver o que os fãs gostam, assim, Vegeta vai nos trair. Eu acho que isso não existe. Bom, e o que você acha sobre como vai ser o futuro de Dragon Ball? Eu sinceramente tenho medo.